Bom dia, que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma oração da manhã. Eu sou Rogério Marques e eu tenho certeza de que nós vamos contemplar a mão de Deus sobre a sua vida. Nós vamos contemplar a mão de Deus sobre a sua trajetória nessa sexta-feira, dia 10/7. Eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26, que vai dizer o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse dia, todos nós enfrentamos problemas. A vida é uma guerra. E ao identificar que a vida é uma guerra, nós temos que nos conscientizar da importância de confrontar a nossa situação com a palavra. Deus, Ele nos deu a palavra. Ele nos presenteou com a palavra. E somente com a palavra nós vamos ter condições de enfrentar a guerra que nos é proposta. Talvez hoje você amanheceu, o dia amanheceu, melhor dizendo, e você tem um problema sério para ser resolvido. Uma situação, talvez você tenha um problema grave, uma enfermidade que tem tirado sua paz, uma causa na justiça. Talvez você que está me ouvindo tenha um filho emaranhado no mundo das drogas, mas nós temos um Deus no qual ele assume a responsabilidade quando ele fala através de Jesus Cristo que para mim e para você esse problema é impossível, não tem jeito. Nós não devemos ignorar os fatos, mas nós devemos confrontar isso com a palavra. Nós temos que confrontar isso com a palavra. E além do mais, além desse confronto com a palavra, nós temos que crer e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse dia. Olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 21 ao 23. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste, soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando em terra seca. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Esse texto fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. O povo saiu do Egito. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ele se abriu. Coisas que humanamente eram impossíveis começaram a acontecer. E se você continuar o texto, você vai ver que os egípcios pereceram. Todos vão morrer, porque o mar vai voltar ao seu curso. Se Deus teve poder para tirar o mar do seu curso, imagine o que Ele pode fazer pela minha vida e pela sua vida hoje. Ainda que você esteja enfrentando um problema sério,
Eu quero te convidar para esperar pelo seu milagre nessa sexta-feira. Eu quero te convidar para acreditar no seu milagre nessa sexta-feira. Eu quero te desafiar a crer que Deus vai olhar para você nessa sexta-feira. Nós vamos falar com Ele agora. Ele tem poder para mudar a minha história e a sua. Você que pode, pegue um copo com água, a peça de roupa, a fotografia. E com um ato de fé nós vamos falar com Deus. Não importa se você está num hospital, numa clínica, no presídio. Talvez você está na sua casa com um problema conjugal ou com um filho. Talvez seu filho saiu ontem e nem chegou ainda. Mas nós temos um Deus poderoso e que tem condições de te abençoar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Talvez essa pessoa amanheceu o dia com uma tristeza enorme. Talvez essa mãe, esse pai, essa esposa foi procurar rapidinho uma peça de roupa, colocar uma garrafinha de água, porque ela tem certeza, ela acredita que o Senhor pode mudar a trajetória do curso da vida desse familiar, ou até dela mesma. Talvez o diagnóstico que ela recebeu do médico tirou dela toda a força, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós, direto desse estúdio, nós determinamos e ordenamos a saída do mal da vida dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós repreendemos toda a força do inferno na vida dessa pessoa. Nós repreendemos toda a enfermidade, não importa o tamanho da enfermidade. Não importa o diagnóstico do médico, nós repreendemos toda a enfermidade. E nós abençoamos a vida dessa pessoa nessa sexta-feira. Nós determinamos que vai haver um tempo de cura, de resgate, de milagre, de oportunidade na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o ataque do inimigo. Nós abençoamos a vida dessa pessoa. Você que está com um copo com água, com a peça de roupa, com a fotografia, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos essa água. Nós consagramos a água. Essa água que se torne agora o santo remédio. Ao entrar em contato com o organismo, fará aquilo que talvez o medicamento não tenha feito. Nós consagramos essa peça de roupa, para que na hora que essa criatura colocar essa peça de roupa, ela seja inspirada pelo Espírito Santo. Seja liberta. Pai, eu abençoo a carteira de trabalho desse homem que tem procurado emprego há tanto tempo e não tem alcançado oportunidades. Em o nome de Jesus, eu entrego esse povo nas suas mãos, meu Deus. Você que pode agora, aonde você estiver, levante suas mãos.
olhe para as suas mãos e diga: Pai, eu te apresento as minhas mãos. Coloque nessas mãos o teu poder. Coloque essa mão onde há enfermidade. Se não for possível, coloque sobre o coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, a nossa ofensa, as nossas falhas. Assim como nós precisamos perdoar, temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Pai, cair na tentação maligna. Talvez um pensamento, talvez um só hoje, talvez um pela última vez. Mas livra-nos do mal, porque o Senhor é bom, porque aonde há trevas não há luz. Amém. Em graças a Deus. Levante suas mãos e diga: Pai, obrigado. Agradeça agora. Agradeça porque Ele já entrou com a providência. O impossível é para você, meu amigo, é para mim. Somos carne. Mas para Ele não há impossíveis. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelizador Rogério Marques. Estamos aqui no YouTube abençoando vidas. Se essa oração fez diferença na sua vida, curta, compartilhe para que o YouTube envie para outros. Oração da manhã, todos os dias. Oração da noite, todos os dias a partir de hoje. Compartilhe, envie o link. Vamos fazer a maior corrente de oração desse Brasil. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua trajetória. Deus vai te ajudar. Que essa sexta-feira seja o primeiro dia do resto da sua vida. Que essa sexta-feira venha impactar a sua trajetória. Talvez você está saindo para ir para o médico agora. Você vai ter boas notícias hoje. Eu profetizo boa notícia sobre a sua vida hoje, tá bom? Vai dar certo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. E não se esqueça, você nasceu para ser feliz.